Olá! Estamos começando mais um Conexões na Ponta do Giz. Aquele programa que você, professor, você, professora, vai poder utilizar na sua prática cotidiana, aí na sua escola. Aquele momento de você colocar o assunto em dia. Aquele cafezinho que você toma com seu colega na hora do intervalo e coloca todos os assuntos na ponta do giz. E é claro, aquele seu momento do AC, onde os temas que nós propomos aqui pode ser o início de talvez, quem sabe, um grande projeto. E é sobre projetos que nós vamos conversar hoje aqui no nosso programa. Como vocês já sabem, nós sempre trazemos aqui uma proposição interessante, inovadora, desenvolvida principalmente na nossa maravilhosa rede, por nossos maravilhosos professores. E não podia ser diferente hoje. Hoje a nossa convidada é a professora Marenice Costa. Professora, muito obrigado por aceitar o convite da TV Conexões de estar aqui hoje conosco, aqui no Conexões na Ponta do Giz. A professora Marenice é professora da rede do Colégio Estadual Kleber Pacheco, mas eu vou deixar ela aqui contar um pouco da sua história, da sua trajetória. Por favor, professora, se apresente para o nosso público, para quem ainda não conhece, possa lhe conhecer melhor. Olá, colegas. Meu nome é Marenice Costa, sou professora de língua portuguesa há mais de 29 anos, na rede estadual. Hoje, conforme o professor falou, eu atuo no Colégio Estadual Kleber Pacheco, que fica no bairro do Pernambués, que é um antigo quilombo urbano, e estou muito feliz de trabalhar nesse local. Sou mãe de João Vitor, filha de Nice e de Magna, amante do mar, amo o verão, a praia, e amo agora esse novo estágio meu, porque eu passei muito tempo em outra atividade e lecionava apenas no noturno, e hoje eu atuo 100% como professora, assim, podendo desenvolver alguns projetos que eu tinha em mente, mas não tinha tempo. Dentro da sua biografia, professora Marenice, a gente percebe que você enxerga a escola como um laboratório vivo, né? Verdade. Tá? Então, dentro da sua prática, fala-se desse laboratório vivo que é a escola. Então, antes de adentrarmos, propriamente dito, nos projetos que você desenvolveu, o que seria enxergar a escola como um laboratório vivo dentro da sua perspectiva? Pois é. Os projetos que eu, na verdade, professor, eu abracei na escola, eles foram sempre pautados na pedagogia de Paulo Freire, né? Onde ele diz exatamente que a gente tem que pensar na vivência que os alunos possuem e despertar, na verdade, a questão do senso crítico desses alunos. E todos os projetos que eu pensei, eles estão exatamente linkados com essa pedagogia, né, de ver o aluno, aproveitar a vivência dele e aguçar a atividade crítica dele, né, para que ele tenha uma leitura de mundo diferenciada. Ele é um protagonista, também, né? Ele exatamente. Faz parte, né, dessa ação desenvolvida, né? Isso é muito importante. Bom, vendo também um pouco do seu trabalho desenvolvido, percebe-se que, embora seja da língua portuguesa, os seus trabalhos têm um viés interdisciplinar, né? A interdisciplinariedade está presente aí dentro dos seus projetos. Então, vamos conversar um pouco sobre esses projetos, né? Um dos projetos que foi desenvolvido dentro da sua área de atuação foi o Visões do Cotidiano, né? Onde você utilizou a fotografia como sendo um desses instrumentos, esse elemento para poder incentivar os alunos no desenvolvimento da aprendizagem. Como foi utilizar a fotografia como esse elemento de ensino e como é que esse projeto surgiu, essa ideia, e ele foi desenvolvido na sua prática? Essas visões do cotidiano. Isso. Então, os alunos, os colegas sabem disso, né, que a gente tem
um concorrente fortíssimo em sala de aula, que é o smartphone. E a gente, né, divide a atenção, né, a nossa atenção com o dispositivo móvel. E eu percebia como despertar a atenção desses alunos na disciplina que eu ensinava, que era artes, e aí pensei, disse, por que não dar algumas dicas de como tirar fotografia e incentivá-los a levantar algumas questões sociais do meio que eles vivem, que era a Saramandaia, o bairro. E aí nós discutimos o tema, que era qual é a exposição que a gente vai dar o nome. Aí eles disseram, não, vamos elencar. E voltamos por visões do cotidiano, que era exatamente aproximar esse aluno da vivência. Então, assim, eu vi muita coisa dos alunos de que eles passavam várias vezes pelos locais, eles não se apercebiam do entorno deles, né? Então, eles tiraram a fotografia e eu, como professora de língua portuguesa, solicitei que eles fizessem um texto linkado àquela imagem, para o professor ter uma ideia de como foi tão bacana o resultado, que as pessoas que foram ver a exposição não achavam que a exposição era autoral, de tão assim refinado que foi o olhar deles no entorno. Então, assim, teve temas sociais que eles levantaram, como descarte de lixo inadequado, abandono de animais, degradação de áreas verdes, né, que não tinha no entorno deles. E outra coisa que eu percebi mesmo é que o mesmo local tirava uma foto de outros ângulos. Isso dava muita impressão de que cada um tinha sua visão, por isso visões do cotidiano, né? Muita gente passava por aquele local e não se apercebia. Aí, às vezes, chegava lá no mural e dizia assim, não, isso aqui é da minha rua. Ah, é verdade, as pessoas colocam lixo nesse local. Então, eles escreviam como se fosse uma fotodenúncia mesmo, né? Ativando o senso crítico deles com relação ao pertencimento daquele local. Então, houve uma interdisciplinaridade entre arte, fotografia, né, a utilização da fotografia como esse instrumento, e a sociologia, né, já que eles estão pegando ali o seu cotidiano e transformando isso numa fotodenúncia. Tá? Exatamente. Bom, é bom só frisar que quando esse projeto foi desenvolvido pela professora, ainda não estava em vigor a proibição total dos celulares na sala de aula. Mas não quer dizer que esse projeto não possa ser replicado, porque para fins pedagógicos, o celular pode ser utilizado com a orientação do professor. Então, quem está nos assistindo tem interesse em reproduzir essa prática, que inclusive vamos colocar aí algumas fotografias, né, dessas fotos denúncias que foram disponibilizadas pela professora para que vocês possam conhecer um pouco do projeto, vocês poderão replicar na sua escola, dentro dessa metodologia de fotodenúncia, desde que acompanhada e devidamente orientada pelo professor e sob a supervisão da coordenação pedagógica, sem nenhum problema, né? Então, o resultado final foi uma exposição. Foi uma exposição que nós fizemos no hall de entrada da escola. A princípio, a gente ia ficar uma semana as fotografias expostas, com os nomes, né, identificando os alunos que fizeram aquela fotografia, lembrando que também a Educação Jovens e Adultos ela foi inserida nesse projeto, e assim foi tão bacana que nós estendemos por um mês a exposição. E uma outra coisa que, como eu reforçando, as pessoas chegavam e achavam que as fotografias, de onde eles tiraram essas fotografias? Eu não, as fotografias elas são autorais. Então as pessoas ficavam bastante assim impressionadas com a sensibilidade deles, né, em fotografar aquele episódio do cotidiano deles, né? Então, foi uma sensibilidade inata, então não teve nenhum profissional da fotografia que foi lá e trouxe para eles essa mínima instrução sobre luz, sobre foco. Não.
Foi Não. sensibilidade deles mesmo, Isso, de terem essa percepção. E isso. foi aberta à comunidade à época? Foi, A foi. comunidade pôde A gente visitar? fez um filmezinho chamando a comunidade para poder ir assistir. Veiculamos no Instagram da escola e muita gente foram pais dos alunos, outras pessoas do entorno foram visitar, sim. E foi bem, bem bacana. Houve um engajamento, principalmente nessa aula minha aqui de artes, que eu tinha muita dificuldade que o terceiro ano participasse das aulas de artes, porque eles estão com foco, né, no Enem, em outras disciplinas, e eles foram, depois desse projeto, eles iam para a sala de aula, queriam redigir junto à fotodenúncia para poder fazer uma exposição bacana, e foi bem, bem interessante. Foi assim exitosa a prática, eu fiquei muito feliz, porque a princípio a gente acha que eles não vão se engajar, mas acabam se engajando. Tá dando a dica, né? Tá com a turma desmotivada, tá querendo ter uma ideia inovadora aí para colocar os alunos aí para serem os protagonistas? Vamos pegar aí essa dica do projeto Visões do Cotidiano com Fotodenúncia da professora Marenice e colocar em prática aí na sua unidade escolar. Professor, professora, estamos aqui para colaborar com você, tá? Mas a professora Marenice é a mulher dos projetos, né? Não é à toa que ela está aqui hoje com a gente aqui nesse bate-papo aqui. E além do Visões do Cotidiano, ela também fez um outro projeto interdisciplinar, já envolvendo literatura e história, né? Que vai dar origem, né, a uma outra proposição, que são as narrativas imaginativas, não é isso, professora? Isso. Conte-nos para a gente um pouco aí de como surgiu esse projeto, qual obra foi utilizada, a metodologia dele. Certo. As narrativas imaginativas surgiu da necessidade da gente fazer com que esses meninos eles leiam, né? Hoje, com o advento da tecnologia, tudo está sendo muito dado na mão, né? Nós também, né, estamos inclusos nisso. Queremos uma leitura mais rápida, não temos tempo de ler livros, né? E assim a gente percebe que na nossa sala de aula o aluno ele pode não ter um livro, mas ele tem um celular. Então, de novo, eu prestando atenção na tecnologia, vendo que a gente às vezes tem que dar um passinho atrás do ponto de vista de ter contato com o livro físico. E aí, na biblioteca, tinha esse livro, que era Luzia, da Lagoa Santa, que é um fóssil, né, de mais de 11 mil anos atrás, uma história que foi escrita por Heloísa Pires, onde ela conta se Luzia viesse para aqui, para agora, como é que ela se comportaria. E ela conta a história de Luzia abrindo o portão, o que é que ela poderia encontrar. Então, eu pensei em levar todas as quintas-feiras os alunos para a biblioteca, distribuir os livros físicos na mesa, eles sentavam, a gente lia um capítulo, e a cada capítulo eu fazia uma pergunta onde eles podiam imaginar ou criar aquela resposta. Então, foram 10 narrativas, 10 encontros na biblioteca, onde eles escreviam. E aí dava um pouquinho de trabalho, porque eu linkava a escrita, quando eu percebia que tinha erros de pontuação, ortografia. Aí, na aula seguinte, eu ia para a sala de aula, dava uma aula específica daquele conteúdo programático. E aí voltávamos, e aí, no final, todos ganharam um livrinho, como esse aqui, né? Onde eles puderam fazer sua autobiografia, né? Aprenderam a fazer sua autobiografia. Eu tirei a foto de cada um deles, né? A gente colocou, eles assinaram, e aqui tem cada narrativa deles, cada perguntinha. Ao final, a culminância do projeto, nós chamamos a família, porque no próprio livro de Luzia, a Heloísa Pires, ela fala que Luzia tinha uma relação com uma pessoa muito especial. E aí eu pergunto para ele, quem é essa pessoa especial na sua vida? Então, alguns relatam que é a mãe, outro foi a avó, outro é um amigo. E aí eu convido para que ele chame essa pessoa especial para que ele possa lançar um livro, que é o livro que ele escreveu das 10 narrativas.
fizemos um café. Uma mãe se emocionou bastante, porque a filha estava bem afastada da escola e retornou, e escreveu o livro até o final. Ela, inclusive, ela dá o depoimento num vídeo, né, que o pessoal vai poder ter o prazer de assistir. Então, assim, para mim também foi bem interessante, porque foi assim um desafio. Os meninos foram de cara feia para a biblioteca, chateados, mas no meio do projeto, não foi nem no final, foi no meio, eles iam me pegar na sala do professor. Professor, o horário, não vai dar tempo para a gente escrever. Então, assim, hoje eles agradecem, mas no início foi bem difícil, porque para eles aceitarem qual era a metodologia que se tinha, era bem complicado, foi bem complicado, mas foi exitosa também ao final. Bom, vamos ouvir então aí os nossos alunos aí com seus depoimentos de como foi participar desse projeto. Oi, gente, meu nome é Amanda, eu estudo na escola Kleber Pacheco, atualmente estou na série do 2º A, e eu vim falar sobre sobre o que eu achei sobre o projeto de narrativas imaginativas, do livro Luzia da Lagoa Santa. O que me representou, gente, representou muita coisa. Eu tive que pensar muito, tive que pensar no além do além, tive que inventar coisas. Foi bem legal, pra ser sincera, bem legal mesmo. No começo realmente foi muito chato. Foi chato, gente. Eu não vou mentir não, tá? Foi chato mesmo. Mas depois a gente começou a entrar na onda da professora, a gente começou a gostar, a gente começou a gostar. E por fim, para finalizar tudo, a gente apresentou. Não foi uma apresentação muito grande, mas foi uma apresentação dos professores. E a minha mãe ainda veio, você acredita? Ela ainda ficou puxando minha orelha para me levantar, para frente falar todo mundo. Que bizarro. Mas falei, né, gente? Mas é isso mesmo. Adorei. E apoio super que vocês façam também, tá? Perceberam como é importante o protagonismo dos estudantes quando nós colocamos eles para poder serem os grandes executores? Além disso, observe que a professora ela vai fazer uso de uma obra que já estava disponível lá na unidade escolar dela. Nós temos o PNLD literário, né, que o MEC disponibiliza para as escolas, e provavelmente aí na sua escola deve ter recebido algumas obras desse PNLD. Selecione uma dessas obras, leve para a sua sala de aula, inicie um projeto a partir, quem sabe, dessa proposição de uma escrita autobiográfica, imaginativa, a partir de uma proposição em cima dessa obra, que pode ser Luzia da Lagoa Santa, mas pode ser uma outra obra disponível aí na sua escola. Como nós já colocamos aqui em vários outros programas, e não é diferente nesse, nosso intuito é que você, professor, você, professora, possa utilizar-se desse programa como um instrumento para melhorar o seu dia a dia, o seu cotidiano, trazer proposições e novas ideias para as suas atividades na sala de aula. Ideias exitosas que estão aí na nossa rede, como da professora Marenice. Professora, que outros aspectos importantes desse projeto você destacaria depois de termos ouvido o depoimento dos estudantes e o como ele foi gratificante? Houve mudança do comportamento desses estudantes, sim, houve melhoria na escrita deles, na capacidade de escrever um texto dissertativo. Como é que foi aí a avaliação após a realização desse projeto? O que eu senti é que eles, na verdade, eles se engajaram no projeto porque, a princípio, eles não queriam nem largar o celular, né? Então, eles tinham essa dificuldade. E, a partir eles diziam assim, no início logo, eu não vem nada na minha cabeça, eu não consigo pensar nada. Eu disse, mas vão tentando escrever aí. Alguns conseguiam um parágrafo, depois teve pessoas que queriam até mais linhas do que foi disponibilizado no caderno. Então, isso significa dizer que é a prática, né? Eles não têm prática de escrever, porque, inclusive, as aulas de língua portuguesa, eles não têm
a disciplina redação, né? Principalmente o terceiro ano, eu acho que esse ano entrou a redação, mas não tinha. Então, eles ficavam com essa dificuldade enorme de escrever mesmo, porque a gente às vezes se detém muito a gramática, a literatura e esquece a produção textual. Então, sempre nas aulas, a gente colocando um pedacinho de produção textual para que eles tenham essa habilidade da escrita. Melhoraram, sim, se interessaram muito pelas questões, como eu disse, né, de pontuação, da questão ortográfica, né, de ter a curiosidade. Então, isso foi bem interessante, porque até então eles não tinham essa preocupação. Me parece que dentro dessas suas proposições também que a senhora traz aí, há uma preocupação que vai para além dos muros da escola, não é isso? Tem essa preocupação no desenvolvimento da escrita, como nas narrativas imaginativas, mas também uma preocupação no entorno da comunidade, né? Como é essa sua interação lá com a comunidade do bairro da Saramandaia? A senhora percebe que a comunidade, ao ver essas proposições desse projeto, ela acaba interagindo mais com a escola, participando mais do dia a dia da escola? Há esse acolhimento da escola com a comunidade do seu entorno? É bacana a sua pergunta, professor, porque especificamente no projeto de Visões do Cotidiano, nós fizemos essa exposição e logo em seguida houve aquele desastre ambiental na Saramandaia, né? E muitos alunos depois vieram, me procuraram e disseram assim: professora, a senhora viu que o descarte de lixo pode ter ocasionado, né, o deslizamento de terra e outras coisas. E a própria escola, ela foi acolhedora também com essa questão do desastre. Nós perdemos um aluno, né, no desabamento, e foi uma coisa muito triste. E sempre que você faz um projeto, que você abre para a comunidade, acaba que você muda a mentalidade do entorno, né? Pessoas que são catadores de lixo, que, na verdade, eles viram também a exposição e disseram: estão jogando lixo no lugar errado, eu poderia estar recolhendo esse lixo. Então, tem essa interação, na verdade, da comunidade com os projetos que são feitos. Às vezes a família vai, ou outros moradores do entorno da escola participam, sim. Olha só, né, quantas proposições bacanas a escola acabou trazendo dentro desses projetos, né, e reflexões que permeiam não só a língua portuguesa, mas a arte, a sociologia, a história, a sustentabilidade com descarte irregular de lixo a partir dessas fotodenúncias, né, que acabou contribuindo com desastres dentro dessa comunidade, mas que trouxe também uma reflexão para essa mesma comunidade. Então, esse é o nosso papel em programas como esse, né, trazer essas reflexões para que vocês que estão aí nos vendo possam também levar para a sua comunidade adaptações dessas proposições e, quem sabe, fazer com que a comunidade possa acolher ainda mais essas propostas e estar cada vez mais presente aí na sua unidade escolar, nessas proposições e interações. Professora Marenice, nós estamos caminhando para o fim do nosso programa, sabe? Tudo que é bom parece que acaba muito rápido, né? Então, deixo aqui agora o seu espaço para as suas considerações finais, aqueles momentos de alguma pergunta que eu deixei de fazer dentro da sua proposta que você considera importante pontuar, alguém que você queira agradecer, tá? Falar um pouco mais ainda do que você está desenvolvendo agora. Fique à vontade para as suas falas finais. É joia. Bom, eu queria dizer que para os meus colegas que, se pensar criticamente um projeto de hoje ou de ontem, é melhorar o projeto de amanhã, né? Isso que fala não sou eu, é Paulo Freire. Então, assim, nós temos que sempre estar repensando a nossa prática na sala de aula. Não adianta a gente achar que o que a gente fez vai atingir todos os anos os mesmos alunos, porque nossa clientela muda, né, se modifica. Então, sempre a gente tem que estar
entendendo o perfil daquela turma, tentando aproximar nosso conteúdo, não deixando de dar o conteúdo, obviamente, mas trazendo a questão criativa e próxima do aluno e sempre colocando ele como protagonista. Essa seria assim, a minha fala. O que eu procuro, né, às vezes tem projetos exitosos, obviamente tem uns que, né, não dá certo, mas a gente comenta dos exitosos, que é o mais importante. Queria agradecer a você, professor, viu, pela essa oportunidade. Tem muita gente boa na nossa rede e eu sou um pedacinho desse oceano todo que tem aí, de tanta gente, né, bacana, que faz coisa legal na rede estadual. Obrigada. Esse é o nosso papel, trazer pessoas como a senhora que desenvolve esse trabalho para poder dar visibilidade a esse trabalho e que ele possa inspirar outros profissionais. Inclusive, quer conhecer outros programas, outras propostas, conhecer outros profissionais que já passaram aqui pela TV Conexões, a Estação do Saber, no Conexões na Ponta do Giz? Visite a nossa plataforma de conteúdos pedagógicos. O QR Code vai estar passando aí na sua tela. Ainda não segue a TV Conexões? Comece a seguir, clique aí no sininho, nos procure aí nas nossas redes sociais, porque você não pode perder, tá bom? Gente, infelizmente está chegando ao fim. Muito obrigado pela atenção e até o próximo Conexões na Ponta do Giz. Tchau!